Olá, meus amados, seja muito bem-vindo ao canal. Voltarei em breve, JC Notícias. Aqui quem fala é o João Carlos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão da passagem bíblica em Lucas 21, 5 até o 38. Antes, algumas pessoas perguntaram quando que nós iríamos fazer as lives. Ainda não temos previsões devido ao computador que ainda não tenho condições de comprar os componentes necessários. Então, se tiver alguma loja de eletrônica, de computadores que queiram fazer uma parceria, conosco em divulgar a sua loja, eu vou deixar um e-mail aqui de contato, tá? E aí a gente podemos fazermos essa melhoria. Ou então, se vocês puderem ajudar, o link vai ter um link do Apoia-se e também uma conta do banco, caso você queira, porque teve pessoas também que pediram contas de banco para nós comprarmos os componentes. Então, meus amados, assim que conseguirmos, de uma forma de ajuda de pessoas ou parceria, vamos estar comprando os componentes do PC e estaremos fazendo as lives tanto aqui nesse canal e no novo canal. Sabemos que estamos pertos, sabemos que estamos vendo as coisas acontecendo diante dos nossos olhos, que provam claramente que Jesus Cristo está às portas. E nessa passagem bíblica do livro de Lucas 21, 5 até o 38, fala claramente sobre a volta de Jesus. Então, antes de você esquecerem, meus amados, compartilhe esse vídeo, já deixe seu like, tá bom? Vamos ler aqui, você pode acompanhar. Eu estou com a versão traduzida aqui, tá? Mas você pode acompanhar também na Bíblia que você tem, que o sentido será o mesmo. No versículo 5 em diante diz o seguinte: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Então alguns discípulos estavam falando sobre o templo feito por mãos humanas ali, no caso, as pedras preciosas, enfim, as decorações, a beleza do templo. Aí Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então aí Jesus deu uma dica, falando que as pessoas que investem muito em templos, esquece de investir no templo que somos nós, seres humanos. Muitos gastam milhões e milhões e milhões para deixar o templo que amanhã, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Não estou dizendo aqui que a pessoa não deve cuidar da casa de Deus, da igreja. Não estou dizendo isso. Devemos sim zelar pela igreja, sim. Mas principalmente devemos zelar pelas almas. Devemos zelar e cuidarmos das pessoas. Uma vez eu vi, não sei se foi... Eu acredito que não foi aqui no Brasil. Se foi, vocês deixam nos comentários, porque eu não me recordo. Que um pastor estava pegando todos os dízimos da sua igreja e construindo casas para os membros que não tinham moradia. Olha que atitude louvável, Os bens materiais que a igreja possuía através dos dízimos, aquele homem, aquele pastor estava investindo nas almas, cuidando das almas. Aonde que a gente vê isso hoje em dia? Eu não vejo isso, Esses templos grandes que tem por aí, cada dia mais eles querem mais para eles mesmo. Enquanto o povo está necessitado, muitos desempregados, muitos passando necessidade mesmo, E aí? Então, mas isso é um assunto para nós deixarmos para outro vídeo, para o vídeo não ficar longo, meus amados. Mas é a realidade e eu não posso deixar de falar. Versículo 7 diz o seguinte: Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Aí eles falando, perguntando para Jesus
Quando que iria acontecer isso? Né? Não ficar pedra sobre pedra. Quais sinais que aconteceria antes disso acontecer? Ele respondeu: cuidado para não ser enganado, pois muitos virão no meu nome dizendo eu sou, ou seja, eu sou Cristo, e o tempo está próximo, não o sigam. Por que não o sigam? Porque ele disse que se levantaria muitos falsos profetas nos finais dos tempos, né? Aí ele fala abertamente, porque no versículo 9 diz assim: quando ouvirem falar de guerra e rebeliões, não tenha medo. Em outra tradução fala: quando ouvirem falar de rumores de guerra. É necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então ele fala que é para ser anunciados os acontecimentos que andam acontecendo no mundo, para alertar o povo, para falar que o povo, para alertar o povo, que aqui a gente vê que ele fala logo de guerras, né? Rumores de guerras, mas fala para o povo não entrar em pânico, fala para o povo não ter medo, que é necessário que tudo isso venha a acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 10 diz assim: então lhe disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Você vê, tudo que esteja acontecendo no mundo hoje, aqueles que são servos de Deus verdadeiramente, devem transmitir ao povo, porque são cumprimentos bíblicos, são palavras que Jesus narrou na sua narrativa aqui no caso, que está acontecendo nos dias de hoje. Mas aí a gente vê isso nos templos hoje? Você vê as pregações nos templos de hoje? Não, é só riqueza, só bens materiais, só vida aqui na terra. E esquece que a nossa vida aqui na terra é passageira. É passageira, né? Versículo 11 diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Você vê que no versículo 11 ele fala que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Então em vários lugares haverá grandes terremotos, fomes e pestes, ou seja, doenças. E isso de fato não está acontecendo, meus amados? Não está acontecendo? Eu estava observando uma coisa e me chamou muita atenção. Aqui mesmo no nosso canal, nós abordamos sobre os terremotos que andam acontecendo no mundo, né? E de fato, os terremotos vêm acontecendo em vários lugares do mundo. Fomes, a gente vê em algumas partes do mundo. Pestes, que são doenças, a gente via também em algumas partes do mundo. Agora não, em vários lugares. Nós estamos vendo isso. Em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Algo do céu irá acontecer, ele fala aqui, pois haverá grandes sinais, aqui ele diz. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Ele fala que antes de todas essas coisas, isso já está acontecendo em muitos países da África, da Nigéria, isso já está acontecendo em muitos países, né? A perseguição contra o cristão. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. 13. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mais 14, né? Versículo 14. Mas convençam-se de uma vez de que não deve se preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Eles entregarão alguns de vocês à morte. Você vê que, olha o que a Bíblia fala no versículo 16. Os cristãos verdadeiros serão traídos, né, até mesmo por seus familiares. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando,
que vocês obterão a vida eterna. Pois a Bíblia não fala? Aqui no versículo 19, né? E tem outro versículo também, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Vai vendo os detalhes aí, que a Bíblia fala. E isso é a narrativa do próprio Senhor Jesus. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança e o cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grandes aflições na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Isso nós estamos vendo todos os dias, né? Ontem nós tivemos a superlua cheia, né? Superlua, sinais no sol, que é o eclipse, né? Quando acontece também tempestades geomagnéticas, tudo são sinais no sol, sinais na lua, é o eclipse, a lua cheia, a superlua. Nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Você vê, isso não está acontecendo? Recentemente a gente viu no litoral também, mas acredito que esse bramido do mar ainda seja algo pior ainda, né? Versículo 26 diz assim: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo, com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aí, aqui no versículo 27, você vê que Jesus fala de vários acontecimentos antes da sua vinda. No versículo 28, que é o título do vídeo, diz o seguinte: quando começarem a acontecer essas coisas, que coisas? Essas coisas que nós acabamos de ler aqui, desses sinais no céu e na terra. Levanta-se e erga a vossa cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Na outra tradução fala: levanta e exultai, ou seja, alegrai-vos, né? Levanta as vossas cabeças e alegrai-vos, porque está perto a vossa redenção. Então tudo isso que esteja acontecendo para nós que somos cristãos não é motivo de medo, não é motivo para termos ficarmos amedrontados, ficarmos receosos, não. É motivo de levantarmos a cabeça e sabermos que o Senhor está próximo. Vamos lá, versículo 29. E ele lhes contou esta parábola: observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. E lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenha cuidado. Tenham cuidado, olha só. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, né? Bebedeira e ansiedades da vida. Ou seja, a pessoa ficar se preocupando só com o que é da terra, né? Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Por isso que ele fala para vigiarmos, sermos prudentes, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre o que, meus amados? Que ele fala aqui: atentos, ou seja, prudentes, e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem, né?
Ou seja, estarmos vigilantes a todo momento, porque ele fala, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, aí ele fala de sermos nós prudentes, estarmos em oração, vigilante, para escaparmos de tudo que vão acontecer, né? Que estão até mesmo acontecendo já. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Então veja, meus amados, isso aqui é para nós refletirmos do que está acontecendo nos dias de hoje. Sinais claros da volta de Jesus. Então o que nós devemos fazer é ficarmos atentos, vigilantes, em oração, sermos prudentes e sabermos que tudo que está acontecendo é porque Jesus está voltando. Eu peço que vocês compartilhem, deixem seu like, ativem o sininho. Se quiser ajudar o canal, links já vai estar na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.